Se paz. Amém? Jesus vive em nós. Vive em nosso coração. Morreu por cada um de nós. Esse domingo nós celebramos isso essa manhã. Na manhã de hoje estivemos aqui bem cedinho, né? Se você não veio, você vai preparar o seu coração para 2027 agora, né? Estar presente. Mas na manhã de hoje, às 7 da manhã, nós estávamos aqui celebrando a ressurreição de Cristo. A ressurreição que nos trouxe vida, que nos permite estar aqui hoje. O amor do Senhor que encontrou os nossos corações e que nos transformou. E mais uma vez, agora, nesse dia, né? Agora pela noite, nós temos a oportunidade de mais uma vez entregar o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor. Lembrar disso, que esta memória não seja simplesmente uma memória afetiva, né? Que encontre uma gaveta na sua mente ou no seu coração, mas que isso seja vida em seu coração, hoje e sempre. Você possa pensar no nascimento, mas também na morte de Jesus. Essa é a única morte talvez que nós celebramos, não é isso? Ontem nós ensaiávamos aqui e dizemos isso. Olha, a morte é sempre um contexto de tristeza para cada um de nós, certamente, de um ente querido. Mas a morte de Jesus nos traz alegria, porque nos lembra que nós temos esperança nele. Então essa noite há um convite a você, pensando sobre isso, pensando nessa morte que nos traz alegria, ressurreição que nos traz alegria, né? Celebrarmos ao Senhor com o nosso coração, com o nosso corpo, com a nossa voz, com alegria, porque o nosso Deus vive em cada um de nós. Feche seus olhos, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pensando nisso, ore a Deus, agradeça a Ele, porque Ele morreu naquela cruz por você. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas omissões. E tanto tempo depois estamos aqui hoje tendo essa oportunidade de reconhecer essa obra magnífica, perfeita por cada um de nós. Agradeça a Deus por isso. Seja grato a Ele por seu imenso amor. Amor que nos alcança a cada manhã, a cada tarde, a cada noite, a cada dia. É o amor do Senhor que vive em nós. Deus, nós queremos nessa noite, Pai, com muita alegria em nosso coração, reconhecer, ó Deus, que o Senhor vive e o Senhor vive em cada um de nós. Mais uma vez, nesse domingo de festa para nós, domingo que lembramos, ó Deus, que aquele túmulo se encontra vazio. Ainda nesse dia, mais uma vez, nós temos essa oportunidade, ó Deus, de perceber o Teu cuidado por cada um de nós, enviando o Seu Filho para que morresse no meu lugar, no nosso lugar. É o amor do Senhor, é a misericórdia do Senhor, que nós não podemos explicar nem compreender. Podemos perceber e sentir e crer pela fé que esse amor alcançou os nossos corações. Queremos dar graças ao Senhor nesta noite por isso, porque o Senhor está sempre à porta do nosso coração, batendo à porta do nosso coração e de maneira amorosa, ó Deus, pedindo entrar. Nós queremos nessa noite abrir o nosso coração para que possamos ceiar com o Senhor, para que possamos, ó Deus, ter o Senhor conosco em nosso coração. Com muita verdade, com muita alegria, desejamos reconhecer o Teu amor por cada um de nós e celebrar este amor de maneira viva. Ó Deus, pensar na morte do Teu Filho, mas olhar para isso com esperança, olhar para aquela cruz com esperança e entender, ó Deus, que o Senhor vive, que o Senhor ressuscitou. Isso aquece os nossos corações, isso nos faz perceber que nós precisamos exalar esse bom perfume, o perfume de Cristo que vive e habita em nossos corações, perfume do Senhor. Pedimos a Ti, ó Deus, que nessa semana que está se iniciando hoje, nós possamos expressar isso ao nosso próximo. Aqueles que estarão conosco durante essa semana, que possam perceber, não só essa semana, mas hoje seja então um pontapé para isso, ó Deus, que possam perceber que o Senhor vive em nosso coração, que há a oportunidade de conhecer o Senhor, a oportunidade de se redimir, ó Deus, a oportunidade de perdão e de encontrar graça e amor, inexplicáveis, ó Deus, inexplicáveis. Amor e misericórdia e graça do Senhor, é isso que nós recebemos a cada manhã, a cada dia. Queremos nessa noite, na noite deste domingo, reconhecer isso mais uma vez. Pedimos a Ti, Pai, recebe nosso louvor, recebe a nossa gratidão a Ti, recebe o nosso coração que nessa noite mais uma vez se abre diante do Senhor e clama ao Senhor. Transforma-nos, ó Deus, mais uma vez mais, nos dê a oportunidade de sermos mudados pelo poder
pelo poder do Senhor que atua em cada um de nós. Pedimos isso a Ti, nós oramos isso a Ti, entregamos ao Senhor o nosso culto, a nossa vida, entregamos ao Senhor o nosso coração e nos colocamos à disposição do Senhor. Fala conosco nessa noite, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Antes de nós cantarmos, eu quero lembrar você de duas coisas muito preciosas. Falando sobre o nascimento e morte de Jesus, né? Estamos falando também sobre a oportunidade de professar o nosso Deus, o nosso Senhor, como Salvador. Se você ainda não se batizou e tem desejo de fazer isso, você tem a oportunidade de se batizar esse ano. Normalmente nós nos programamos para que isso aconteça no mês de setembro, né? Sempre no mês de setembro, mês de aniversário da nossa igreja. E no próximo dia 12 agora de abril, nós vamos iniciar a nossa classe de batismo, né? Para os novos batizandos. Então você pode procurar o pastor Levi, ou também o nosso irmão Luiz, até mesmo o pastor Pedro, né? Se esse for um desejo do seu coração, para que você possa se preparar durante todo esse ano. E lá em setembro, com muita alegria, nós podermos celebrar esse novo nascimento da sua vida. E mais um anúncio muito breve, mas também muito importante, sobre as nossas atitudes sociais. Nós temos arrecadado alimentos, né, não perecíveis para serem entregues à Cristolândia. A Cristolândia que tem abençoado, né, e recuperado a vida de muitos viciados e pessoas em situação de rua também. Então você tem a oportunidade de agir como missionário nesse sentido, né, trazendo alimento e sendo parte dessa obra. Faça isso com amor no seu coração, com generosidade no seu coração, né, que essa não seja uma atitude isolada, né, mas que isso possa brotar do fundo do seu coração com o desejo de servir ao Senhor. Coloque-se de pé no seu lugar, nós vamos cantar ao Senhor. Mas antes de nós cantarmos, eu quero ler com você um texto que se encontra em Apocalipse 3, 20. Vamos ler em uma só voz? Vamos lá? Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Esse é o convite do Senhor esta noite para você, que você possa abrir o seu coração, para que o Senhor possa ceiar contigo, para que você possa reconhecer esse amor de perto, amor do Senhor, que não é amor distante, é amor que caminha lado a lado, o amor do Senhor, que está todos os dias ocupando o nosso coração e preenchendo as nossas muitas gavetas, com muita alegria, reconhecendo o amor do Senhor sobre, dentro de cada um de nós. Você é convidado a cantar e louvar Ele com alegria. Louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor, uma vez mais. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Eu louvo nos vales, louvo nos montes. Eu louvo no dia, louvo na noite. Eu louvo se vejo e estou cercado, pois meus inimigos serão derrotados. Enquanto vivemos, enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Todo meu ser, louve ao Senhor, todo meu ser. Eu louvo se não, eu louvo pois sei, eu louvo pois sei, que estou em suas mãos. Guerreiro louvando em adoração. Com meu louvor, muralhas cairão. Que isso seja verdade na sua vida. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Louve ao Senhor, todo meu ser. Louve ao Senhor, todo meu ser. Não vou me calar, que Deus vivo está, como não te
Rei, ao Cristo que ressuscitou. Novo ao Rei, novo ao Senhor, novo ao Cristo que ressuscitou, novo àquele que é justo e fiel, o Deus soberano na terra e céu. Novo ao Rei, novo ao Senhor, novo ao Cristo que ressuscitou, novo àquele que é justo e fiel, o Deus soberano na terra e céu. Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve. Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Não vou me calar, meu Deus vivo está, como não te adorar? Não vou me calar, meu Deus vivo está, como não te adorar? Não vou me calar, meu Deus vivo está, como não te adorar? Louve ao Senhor todo o meu ser. Você tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Tudo que tem Fôlego, fôlego, louve ao Senhor. louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Tudo que tem Tudo que tem fôlego, fôlego, louve ao Senhor. louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Amém. Amém. Você tem fôlego? Fôlego de vida? Você tomou um susto aí quando a música começou? Louve ao Senhor. Esse é o convite a você, né? Às vezes a gente fica lá assim assistindo futebol e vibrando, assistindo futebol, aquela coisa, aquela loucura. E nós temos a oportunidade também de vibrar e alegrarmos na presença do Senhor. Por que não? Essa é a pergunta que fica hoje para nós, né? Com essa canção, como não te adorar? O Senhor vive em cada um de nós. Com mais uma canção, o convite é você louvar ao Senhor, dizendo: Senhor, Tu és santo, santo para sempre. As gerações podem passar, os anos podem passar, o Senhor continuará sendo o mesmo. Amoroso, Pai de amor, Deus forte, Pai da eternidade. Gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que te se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Dizendo isso, Teu nome. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação. Exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado? Quem foi perdoado, Eu e você. redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Se você é livre, Aquele
nós queremos louvar o Teu nome nesta noite e declarar isso com a nossa voz, muito mais do que com a nossa voz, com o nosso coração, aquilo que cremos, que o Senhor é santo e santo para sempre. Obrigado pelo Teu grande amor que nos comprou e nos redimiu naquela cruz. Nós queremos louvar ao Senhor nesta noite, reconhecer, ó Deus, Teu grande amor, a Tua obra tão perfeita que nos redimiu e nos lava os corações, e nos permite entregar o nosso coração e nos render diante do Senhor. Graças Te damos por isso, Senhor. Com mais uma canção, você é convidado também a trazer os seus dízimos e as suas ofertas. Se veio preparado para isso, para louvar ao Senhor de verdade, com tudo que tem, com os recursos que Ele tem colocado à sua disposição, há um convite a você fazer isso com muita alegria, pensando nesse amor que transpõe essas barreiras que nós não conseguimos, certamente não conseguimos saltar por nós mesmos, né? As barreiras financeiras, as barreiras de trabalho, que talvez assolam o nosso coração e nos perturbam muitas vezes. O Senhor tem sustentado cada um de nós com muito amor, com muita generosidade. Então há um convite a você pensar sobre isso, sobre esse grande amor do Senhor, que é amor completo, que nos alcança em todas as áreas, né? Que não faz divisão de áreas espirituais, áreas emocionais, áreas financeiras. O amor do Senhor é um só e nos alcança de acordo com a sua multiforme graça. Então, pensando nisso, há um convite a você cantar mais uma canção e trazer então o seu dízimo e a sua oferta.
dia o Senhor entregou a sua vida, Pai, naquela cruz para nos salvar, para nos libertar. Te agradecemos também, Pai, porque glórias ao Cordeiro o Senhor ressuscitou, Pai. Glórias ao Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado por essa oportunidade de mais uma vez cantar boas novas sobre o Senhor, Pai. Obrigado pela oportunidade, Deus, de estar aqui vivos, Deus, celebrando a Tua ressurreição, Pai. Obrigado pelos dízimos e as ofertas entregues no Teu altar, Deus. Mas mais importante que isso, Pai, que as pessoas possam ter o discernimento de entregar as suas vidas a Ti, Deus. Que o Senhor possa ser cada vez mais o condutor da nossa vida, Pai. Que nós possamos existir para honrar e glorificar e louvar o Teu santo nome. E que nós possamos ser impacto, ó Deus, na vida desse mundo que carece tanto da Tua presença. Que o Senhor possa nos usar, ó Deus, onde quer que estejamos. Que a Tua palavra seja pregada através de nós, Deus, e que as pessoas possam ver o Senhor em nossas vidas. Continue conosco, continue falando aos nossos corações. E que o Senhor abençoe a semana de cada um que está aqui. É a oração que eu faço a Ti em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. A música. Amém, amém. Boa noite a todos, meus irmãos. Graça e paz de Jesus. Amém. Eu quero chamar aqui o Luiz. O Luiz tem um aviso para dar aos irmãos. Ele tem feito um trabalho muito importante, muito bonito também na nossa rede social, sobretudo no nosso canal de YouTube, e ele tem um recadinho para os irmãos. Irmãos, boa noite. Não, é só para falar, o Ulisses vai projetar, a gente está organizando o canal do YouTube, então quem tem costume de acompanhar as pregações que foram feitas no domingo, ou que perdeu, elas estão organizadas em playlists, então se você gosta de ouvir no carro, ficou um pouco mais fácil aí para você, elas estão em ordem. Não conseguimos fazer de tudo ainda, mas a gente vai organizando, tá bom? Então, aí fica um pouquinho mais fácil. E a partir daí a gente tenta manter organizado, tá bom? Deus abençoe, irmãos. Aí tem uma guia lá de playlists, é só você clicar e já tem tudo lá organizado. Obrigado, Luiz. Então não esquece de entrar no nosso, como diz o pessoal aí que é youtuber, né? Entra no meu canal, dá um joinha, né? Assim. Muito bem, muito bem. Quero aproveitar também e dar outro recado, é que a nossa irmã Dalvineide trouxe um tanto de cana aí, cana mesmo, de verdade. Então, não vai embora sem pegar o seu pedaço de cana, tá certo? Aqui vai todo mundo em cana hoje. Todo mundo em cana. Muito bem. E lembrando que logo após o término do culto, nós vamos descer ali para a nossa cantina e nós teremos ali o segundo tempo da nossa Ceia Ágape. Nós tivemos uma parte tão gostosa nessa manhã. E aí Deus multiplicou o pão, o bolo, essas coisas, e nós temos um tanto lá embaixo. A gente, acabando o culto aqui, a gente vai descer para a nossa cantina e fazer o nosso lanchinho habitual. Muito bem, abra sua Bíblia comigo, nós vamos fazer leitura na carta de Judas, ou na epístola de Judas. Essa epístola, ela fica imediatamente antes de Apocalipse, portanto é o penúltimo livro, penúltima carta do Novo Testamento. Como os irmãos sabem, nós estamos numa série de mensagens. Na verdade, o nosso biênio ministerial tem como tema A Verdade Importa, e nós estamos estudando dentro dessa temática pela manhã as cartas joaninas, 1ª, 2ª e 3ª carta de João, e no segundo momento da nossa escola bíblica dominical, ainda pela manhã, nós estamos estudando também o livro de Êxodo, o segundo livro do Pentateuco. E à noite nós iniciamos também uma série de mensagens dentro dessa epístola de Judas, e em seguida
a esse estudo, nós vamos iniciar também uma outra série de mensagens, talvez no segundo semestre desse nosso ano, sobre os 7 pecados capitais. Então, nós temos aí uma jornada muito, muito desafiadora. Hoje nós leremos apenas o verso de número 4, já fizemos a leitura de toda a epístola no domingo passado, só lembrando aos irmãos que esse Judas, ele é o irmão de Jesus e também irmão de Tiago. Ele escreve essa epístola e ela tem uma natureza universal, isso é, ela era para ser lida em todas as igrejas. E o tema central dessa epístola é uma exortação do nosso irmão Judas para que a gente lute e defenda a fé que uma vez por todas nos foi entregue. Isso é muito interessante, irmãos, porque nós que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que a palavra de Deus é a nossa defesa. Não é isso? Nós estudamos isso em Efésios e nós vimos que a palavra de Deus é a nossa armadura, é a nossa defesa. Então, mas é muito interessante que ao mesmo tempo que a palavra de Deus é a nossa defesa, nós também somos chamados por Deus a defender a sua palavra. Ao mesmo tempo que ela é nosso escudo, é a nossa força e a nossa bandeira, nós também somos instados por Deus a defendermos essa fé, a defendermos essa verdade, a defendermos essa palavra que nos foi entregue. E defender contra quem? Não é? Contra os inimigos que entram na igreja. A mensagem de Judas, portanto, é um alerta acerca dos inimigos que emergem ou que penetram na igreja. E no verso 4, ele vai começar agora a discorrer acerca dessa característica, ou dessa natureza desses inimigos. Então, se você tem a sua Bíblia, o verso 4, Judas vai escrever assim: pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram dissimuladamente no meio de vocês, sem serem notados. Eles são pessoas ímpias, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e nosso único e soberano Senhor, Jesus Cristo. Vamos orar, irmãos. Obrigado, Senhor, por essa noite, mais uma vez, pela alegria que o Senhor nos dá de estarmos na Tua presença. Obrigado pela exposição da Tua palavra, Senhor. Nós te pedimos a Tua graça, a Tua orientação, que Tu possa, Senhor, iluminar a mente de cada um dos ouvintes, Senhor, para que essa palavra possa chegar com a máxima clareza possível a todos. Mas, sobretudo, Senhor, nós te pedimos que essa palavra também possa viajar da nossa mente até o nosso coração. Ó Deus, e que o nosso coração seja um terreno ricamente fértil, para que essa palavra caindo nele possa produzir muitos frutos para a sua glória. Essa é a nossa oração e oramos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Irmãos, de forma introdutória, eu gostaria apenas de trazer aqui algumas definições para que os irmãos tenham isso em tela, enquanto a gente vai expor o verso 4 de Judas. E eu gostaria de começar definindo 3 termos teológicos que nós usamos muito e muitas vezes nós não percebemos a diferença entre eles. O primeiro termo teológico é o pecado, e aqui o pecado não apenas como uma natureza rebelde contra Deus, mas aqui o pecado na forma de ato. Então, quando nós falamos de pecado, nós estamos falando que o crente ainda, ele peca, e ele peca muitas vezes sem planejar. É como se fosse, ele quisesse acertar, e o desejo do coração dele é acertar, essa é a sua intenção, mas de alguma forma ele ainda peca. E às vezes a gente peca e fica até surpreso com o pecado, né? Assim, a gente acha que, como eu consegui fazer isso, né? E é quase que um acidente na vida da gente.
E, por exemplo, você está andando no trânsito de Belo Horizonte, e você está lá, aquele santo homem de Deus, né? E a pessoa te dá uma fechada, você não planejou. Aí você vai e aquela fechada estimula você a abençoar a pessoa, né? Assim, ó, abençoado, né? Mas, na verdade, você queria dizer outra coisa. E aquilo, né, sai da sua boca e brota do seu coração, e aí você fica arrependido porque você foi pego de surpresa. Isso é pecado. É quando a gente, de forma não planejada, a gente ofende a Deus, a gente acaba desagradando ao nosso Senhor. Isso é aquilo que nós chamamos teologicamente de pecado. Mas existe uma segunda palavra também bíblica, que é a palavra transgressão. Transgressão, irmãos, é diferente de pecado. Se pecado é um ato que nós praticamos, que ofende a Deus, mas nós não planejamos, a transgressão não. A transgressão é um ato que nós fazemos, que nós sabemos que é errado, que nós vamos ofender a Deus, mas a gente planeja fazer. Transgressão, portanto, tem agenda. Você coloca na agenda, amanhã, tal hora, em tal momento, em tal oportunidade, eu vou transgredir. E aí você planeja aquilo na sua cabeça, né? E quando chega tal dia, tal hora, tal momento, você, de fato, comete aquela transgressão. E faz aquilo de forma deliberada e planejada. Você não é pego de surpresa, você planejou aquilo. E isso é também algo que ofende a Deus, então transgressão. Mas a questão da transgressão é que quando você comete essa ilicitude, você sabe que você está ofendendo a Deus. No fundo do seu coração, o Espírito Santo ainda diz para você, você está errado. Transgressão. Mas existe uma terceira palavra que é a mais sorrateira, escorregadia e a mais perigosa de todas, é a palavra iniquidade. O que é a iniquidade, irmãos? O que é um coração iníquo? Adquirir um coração iníquo implica em você pecar deliberadamente, mas você peca tanto, isso faz tanto parte da sua rotina, que com o passar do tempo aquilo se naturaliza. Você peca e já não sente mais. Você peca e já não tem aquela coisa martelando na sua cabeça, dizendo, você errou, é errado, você precisa se arrepender. O coração do homem iníquo é aquele homem que peca, faz tudo errado, passa um dia longe de Deus, mas chega à noite, reza a oração do Pai Nosso e dorme em paz. Então, tendo isso em tela, essa noção de pecado, transgressão e iniquidade, sobretudo a iniquidade, que eu gostaria de fazer aqui a exposição do verso 4 que nós lemos, porque Judas vai dizer acerca desses inimigos da fé que se infiltram na igreja, ele vai dar uma característica desses inimigos da fé. Ele vai dizer que essas pessoas, elas são dissimuladas. Dissimuladas. E o que é uma pessoa dissimulada? No dicionário de Cambridge, dissimulação significa fingir algo que se sabe não verdadeiro. Fingir ou interpretar algo que se sabe não verdadeiro. No dicionário de Oxford, essa palavra dissimulação ou dissimulado significa disfarçar ou encobrir os verdadeiros sentimentos do coração. Eu achei interessante essas duas definições de dissimulação, porque todas as duas tocam num ponto essencial da nossa reflexão, que é o tema da verdade. Os irmãos notaram aqui de uma forma muito clara que, para o dissimulado, a verdade é um problema? Se, irmãos, para nós, no nosso biênio, nós estamos afirmando que a verdade importa, para o dissimulado, não. Para o dissimulado, a verdade não importa. Na verdade,
A verdade é uma barreira. É uma barreira que ele, de uma forma muito hábil, muito sutil, ele tenta driblar. Então, Judas vai dizer que se introduziram de forma dissimulada entre vocês algumas pessoas que têm uma aparência, porque eles têm uma performance de piedade. Eles são aqueles crentes ou aqueles mestres denorex. Aliás, eu falei uma piada aqui que ninguém lembra, né? Oh, meu Deus, agora eu entreguei minha idade aqui. Hã? Todo mundo lembra? Você lembra? Todo mundo lembra, né? Ah, graças a Deus. Não é? A propaganda do Denorex, para quem assim é novo, igual a Selminha, é Denorex. Tem cheiro de remédio, mas não é remédio. Não é assim? Parece remédio, mas não é remédio. E aqui o crente Denorex é aquele crente que parece crente. Parece que teme a Deus. Você olha de fora, você fala, parece. Mas não é. Não é. Porque por dissimulado, o que conta não é a verdade, ou ser verdadeiro. O que conta é parecer verdadeiro. Mas Judas vai dizer que, a despeito dessa simulação, eles não deixam de demonstrar quem de fato eles são. Porque a verdade sempre se impõe, meus irmãos. Judas vai dizer que esses dissimulados, eles são, olha na sua Bíblia, verso 4, eles são ímpios. O crente dissimulado, ou pseudo-crente, ele é ímpio. E o que é uma pessoa ímpia, meus irmãos? Geralmente, quando a gente ouve essa frase, ou essa palavra ímpio, a gente pensa em algo ruim, não é assim? É aquela pessoa perversa, é aquela pessoa má, é aquela pessoa que está sempre fazendo as obras mais reprovadas e assim de forma muito escancarada, muito agressiva. Mas não é. A ideia de ímpio nas Escrituras significa apenas aquele que não crê. Ímpio é aquele que diz crer, mas não crê. Portanto, para a gente ser ímpio, não basta apenas fazer impiedades. Não basta apenas fazer maldades. O ímpio é aquele que não crê. O ímpio é aquele que pode até não fazer maldade com ninguém, mas acaba não fazendo bondade também. Ele pode até não afetar ninguém. Ele pode não odiar ninguém, mas ele não ama. Ele pode até não incomodar ninguém, mas ele não se importa. Essa é a natureza, irmãos, da impiedade. A impiedade, portanto, meus irmãos, não é apenas algo que nós fazemos, mas ela é muito mais profunda, a sua natureza é muito mais profunda. A impiedade tem a ver com algo que nós também não fazemos. E esses dissimulados, eles diziam que se importavam. Eles tinham um discurso muito plástico, muito bonito, muito aceitável. E eles, ali, nos ajuntamentos, todo mundo olhava para ele e dizia, uau, que crente! Mas quando você ia buscar frutos, como Jesus vai dizer na parábola lá da figueira, ele só tinha folha. Na hora de dar o fruto do amor, na hora de dar o fruto da paciência, na hora de produzir o fruto da misericórdia, na hora de produzir o fruto da generosidade, embora ele não roube ninguém, embora ele não ofenda ninguém, embora ele não faça mal para ninguém, mas ele também é incapaz de produzir frutos que o identifiquem como verdadeiro cristão. Irmãos, nessa noite Jesus nos chama a não apenas termos folhas. Não basta apenas parecer uma figueira bonita,
vistosa, elegante. Cristo nos chama a dar frutos. Mas esses homens não. Esses homens, eles eram ímpios. E o texto ainda vai dizer mais, que essa impiedade, ela tinha um desdobramento muito satânico, porque eles, de forma muito sutil, eles distorciam e eles deturpavam a graça de Deus. E isso tem a ver com uma reviravolta no coração. Porque, irmãos, se tem algo que a graça de Deus faz conosco, é nos tornar livres. Não é verdade? Se tem algo que a graça de Deus, a livre graça de Deus produz na vida do cristão, é uma livre alegria. Nós somos livres, meus irmãos. Não permita que ninguém domine sobre você. Não permita que nenhum líder espiritual domine sobre você. Não permita que nenhuma religião te oprima. Não permita que absolutamente ninguém arbitre sobre a sua consciência, senão a própria palavra de Deus. Isso é graça. E nós somos filhos da graça de Deus. Mas essa graça, ela se torna libertina quando ela é barateada. Quando a gente usa dessa liberdade que Deus nos deu, porque nós somos chamados para essa liberdade, mas quando a gente usa dessa liberdade santa e poderosa e bela que Deus nos deu, para simplesmente vivermos uma vida frouxa, onde nós somos os donos da nossa agenda, onde nós somos os verdadeiros donos da nossa vida. Isso é transformar a graça de Deus em libertinagem. Não é apenas uma depravação dos corpos, uma dissolução moral e sexual. Tem a ver com a gente querer viver a vida da gente da forma como dá na nossa cabeça. A pergunta é: quem é o nosso Senhor? A graça sempre irá nos perguntar: a quem você serve? Ou o que você tem feito com a liberdade que eu te dei? O texto vai dizer que esses homens ímpios e dissimulados, que convertem a graça de Deus em dissolução, de forma sintomática e muito clara, eles vão negar o senhorio de Jesus. Sim, porque Jesus é conveniente, até que ele não toque em pontos que eu considero intocáveis, que são meus, que eu mando. Sim, Jesus é o Senhor, quando Ele precisa se manifestar como aquele que vai resolver os meus problemas. Aí nós declaramos: Ele é o Senhor. Sim, Jesus é o Senhor quando eu preciso de uma cura, quando eu preciso de dinheiro, quando eu preciso de arrumar um namorado, alguma coisa. Sim, Ele é o Senhor. Mas quando Ele pede a nossa vida, gente, quando Ele resolve não nos dar o emprego, quando Ele resolve não nos curar, quando Ele resolve que a gente deve viver a nossa vida solitária, continua sendo o Senhor? Os homens ímpios, diante da negativa de Deus, eles não se dobram. Eles não se dobram. Aí Judas vai dizer: eles parecem que são piedosos, mas são ímpios. Eles convertem a graça de Deus em libertinagem. E eles fazem isso negando o único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eles negam o Senhor absoluto e negam os absolutos de Deus. Eles negam o senhorio absoluto de Cristo e, ao mesmo tempo, eles negam os imperativos de Deus, as exigências de Deus, as ordens de Deus para nós.
Muito bem, irmãos, e de uma forma muito rápida, eu gostaria apenas de aplicar essa palavra na nossa vida. Amanhã é segunda-feira. E se tem algo que Deus nos chama, meus irmãos, é para que a gente abandone uma religião performática. Para que a gente abandone um cristianismo dissimulado. E o que é uma fé performática? O que é um cristianismo dissimulado? É o cristianismo que está circunscrito aqui, ó, a essas 4 paredes. A esse momento. E nós já falamos tanto isso. Como é fácil ser crente no ajuntamento. Mas a nossa vida cristã piedosa, a nossa vida cristã que reconhece a graça de Deus, a nossa vida cristã que confessa o verdadeiro senhorio de Cristo, ela realmente começa, ela realmente tem tutano quando esse ajuntamento termina. É quando nós saímos, meus irmãos, por aquela porta, nós vamos sair daqui a pouco, é justamente ali, é justamente no trânsito, é justamente na nossa casa, é justamente no nosso trabalho, é justamente quando nós vamos estar com a nossa esposa no nosso leito nupcial, quando nós estaremos com nossos filhos à mesa, é justamente nesses ambientes que o senhorio de Cristo e a nossa fé genuína se manifesta. Portanto, nessa noite, Cristo nos chama a abandonarmos um cristianismo dissimulado, ímpio, que subverte a graça de Deus em libertinagem. E tomar a seguinte decisão: Senhor, Tu és o dono da minha vida. O único dono. Faça da minha vida aquilo que está no seu coração. Toma minha agenda. Crucifica o meu orgulho. Crucifica o meu ego. Se Tu queres que eu vá, eu vou. Se Tu queres me dar, eu recebo. Mas se não, faça o que está no seu coração. É justamente esse convite de Judas para nós, meus irmãos. Judas nos convida a uma fé para além da mediocridade, para além da performance. Ele nos convida a viver uma fé em espírito e em verdade. Não é isso que Jesus falou? Na conversa com a mulher samaritana? Deus é espírito. Deus não se impressiona com os cultos que você presta nesse monte ou no outro monte. Nem aqui, nem lá. Porque Deus não vê performance, gente. Os homens veem performance. Os homens dão nota para as performances. Os homens, eles ficam iludidos com as aparências. Mas, meus irmãos, meus queridos irmãos, Deus vê o nosso coração. Deus visita as nossas entranhas. E não basta apenas a gente fazer, Deus pergunta pelas nossas motivações. E a pergunta que Deus nos faz é: sobre qual motivação você faz aquilo que você faz? E se essa resposta não for: Senhor, eu faço porque eu amo ao Senhor e porque minha alma está definitivamente apegada a Ti, Deus não aceita outra resposta senão a resposta do amor a Ele. Portanto, que a gente saia dessa noite aqui com esse coração de viver esse cristianismo cheio do Espírito. Poderoso porque tem a presença do Espírito. E em verdade, porque é autêntico, porque reflete o nosso coração. Amém? Feche os olhos e vamos orar ao Senhor. Mais uma vez te damos graças, Senhor, por essa noite, por essa palavra que nós lemos,
Ó Senhor, e nós somos tão limitados, Senhor, mas eu quero te pedir que o teu Espírito possa aplicar a tua santa e eterna palavra de uma forma poderosa, de uma forma viva, Senhor, em cada um de nós. Ó Senhor, que o teu Espírito possa libertar o nosso coração de toda iniquidade, para que, Senhor, as más obras não sejam naturalizadas no nosso cotidiano, mas, Senhor, que a tua santidade, que a tua beleza, que a tua verdade ocupe o lugar na nossa mente e no nosso coração. Ó Senhor, nós temos clamado por uma igreja que leva a tua palavra a sério, uma igreja madura. Nós temos clamado por uma igreja que leva os relacionamentos a sério, uma igreja hospitaleira, amorosa, generosa, que anda em unidade. Nós temos clamado, Senhor, por uma igreja que não negligencia a verdade. Ó Senhor, somente o teu Espírito para gerar isso em nós. Portanto, Senhor, produz esses frutos, para que no grande dia não sejamos árvores estéreis, mas que o Senhor possa achar em nós os frutos de amor, de misericórdia, de perdão, de bondade, de santidade, de alegria. Ó Senhor, faça isso em nós, para que a nossa fé possa invadir cada área da nossa vida e nos transformar a tua própria imagem. Esse é o nosso desejo, a nossa oração. E assim que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e a doce consolação que vem por meio do teu Espírito, seja com todo o seu povo espalhado por toda a terra, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Amém.